Pois é, vitória da equipe do Palmeiras no estádio do Morumbi, mais 3 pontos para a equipe do Abel Ferreira em um jogo manchado. Campeonato totalmente assim condicionado depois do jogo de hoje. Obviamente não é apenas por isso que o São Paulo foi derrotado, mas assim, é difícil qualquer julgamento, né? É difícil qualquer avaliação quando o árbitro tem tantos decisivos, né? Tem tantos erros assim que marcam o jogo num curto espaço de tempo. Parabéns ao árbitro Ramon Abate-Abel, que conseguiu o que queria hoje aqui no estádio do São Paulo, né? Fez o que quis hoje aqui a arbitragem. Entrou mal o Rodriguinho, não pode tomar 3 gols, né? Independente de ter um erro da arbitragem, não pode tomar 3 gols. Tendo assim, 2-0 no placar, fato. Mas é um fato também que hoje a arbitragem condicionou a vitória do Palmeiras. A arbitragem não é só o pênalti. O pênalti é um pênalti escandaloso, a gente tem que falar. Mas o Gomes deu uma pisada no Tapia, nada. O Andreas Pereira deu uma pisada no meio-campo ali, nada. E o Gomes dá uma cotovelada no Tapia de novo depois, nada. Então assim, é um campeonato manchado pela arbitragem e é mais fácil, é mais digno você pegar e dar o título pro Palmeiras. É mais fácil, já que é o que quer a arbitragem hoje, é mais simples você pegar e falar: Palmeiras, vem cá, tá aí a taça pra você, campeão, parabéns. Porque hoje, com o que acontece, e aí você não vê, o próprio Flamengo, né, essa temporada, cara, já foi prejudicado. E tem que ficar muito de olho esse Flamengo nos próximos jogos. O time do Cruzeiro tem que ficar muito de olho, porque é muito esquisito o que acontece aqui hoje. É isso, um roteiro cruel pro torcedor do São Paulo. Antes de passar a palavra pro Ricardo Senna, eu deixo aqui a minha indignação com esse jogo, com esse cenário que foi construído, com essa aceitação do São Paulo a ter esse cidadão apitando os jogos do São Paulo ainda. O São Paulo não pode mais permitir que Ramon Abate-Abel esteja envolvido em qualquer jogo do São Paulo, seja como árbitro, seja como quarto árbitro, seja como VAR. Cara, ele não pode nem pisar no estádio que o São Paulo for jogar. Ramon Abate-Abel precisa ficar longe do São Paulo Futebol Clube. E eu espero que o torcedor do São Paulo tenha uma resposta da sua diretoria. Que o seu presidente, que o seu diretor de futebol, que o seu executivo de futebol, que todas essas pessoas que são envolvidas no futebol do São Paulo se posicionem contrários a essa arbitragem de hoje, mas não só reclamar, acontece, né? Não é isso. Precisa ter revolta, meu amigo. Precisa ter revolta a ponto de mudar muita coisa lá dentro da CBF. Precisa ter revolta para esse cidadão nunca mais pisar em um jogo do São Paulo. Claro que tem os erros do São Paulo cometidos aí no segundo tempo. São Paulo também não pode tomar a virada do jeito que tomou, não pode tomar os 3 gols do jeito que tomou. Um time como o Palmeiras, você tem que entrar com a atenção redobrada. Você não pode deixar acontecer o que aconteceu hoje, independente dos erros de arbitragem. Porque os erros de arbitragem impediram que o São Paulo aumentasse o placar e matasse o jogo. Mas os gols que o Palmeiras construiu eram evitáveis. O São Paulo vacilou nos 3 gols e sai derrotado de hoje. Não merecia a derrota, claro, mas sai devendo aprender muita coisa. Devendo aprender a manter a sua concentração até o final, a não comemorar antes da hora, a não achar que o jogo tá ganho quando tá 2-0. E o Palmeiras vira o jogo com uma arbitragem tenebrosa de Ramon Abate-Abel. Passo a palavra para você, Ricardo Senna. Um grande abraço. Boa, valeu, JP. Cara, muita coisa para falar, porque assim, a gente até tem que tomar cuidado com o que fala. Mas assim, foi criminoso o que aconteceu hoje. Tem muita coisa pra gente apontar aí. Eu vou começar falando do time, porque eu acho que hoje o time é o menos culpado, o menor culpado. São Paulo que fez um jogo muito bom no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras veio pra cima, mas o São Paulo ali ainda controlando o jogo. Teve a saída do Marcos Antônio, porque ele realmente não jogaria o jogo todo. Faz tempo que ele que ele estava fora do time, né? E o São Paulo perde totalmente o meio de campo sem o Marcos Antônio, que era a peça de qualidade, o homem do jogo, né? E antes que alguém fale do treinador, quem pediu para sair foi o próprio Marcos Antônio, né? Que realmente não ia ter condição de jogar os 90 minutos. Ponto. Eu acho que quando o time ele chega numa situação onde você tá ganhando de 2-0, fazendo um bom jogo, você tem a oportunidade de abrir o 3-0 com um pênalti descarado que não é marcado, fora inversões de faltas, critérios diferentes de um lado para o outro, 2 lances do senhor Gustavo Gomes que mereciam análise do VAR, e o VAR hoje que acho que estava desligado, né? Porque não apareceu no jogo, né, para chamar o árbitro.
Então, isso tudo vai minando o time, vai minando o psicológico, vai deixando você com raiva, né? Você começa a não acertar lances e aí começa a te destruir no psicológico, né? E aí eu acho que para esse jogo do São Paulo, cara, por mais que tenha tido vacilos ali, por exemplo, do Rodriguinho no gol de empate, de desatenção na zaga, no posicionamento, várias questões que a gente tem que falar, sim, que aconteceram, mas eu acho que tudo isso é causado pelo psicológico, que você está trabalhando, você está fazendo o jogo direitinho, redondinho, está ganhando de 2-0, podia meter o 3-0, e alguém vai lá e rouba de você essa oportunidade, rouba de você essa possibilidade, né? Então, isso destrói qualquer tipo de trabalho. O jogo acabou ali, quando estava 2-0 para o São Paulo, e claro, você não pode cometer desatenções como as que o São Paulo cometeu, sem dúvida alguma, não pode. Mas hoje eu não consigo colocar esse resultado injusto na conta do time. Eu não consigo. Você pode xingar o Crespo, você pode xingar todo mundo que você quiser. Você tem razão, você tem direito de fazer isso, claro. Mas eu não consigo fazer isso. Porque, para mim, esse cidadão que veio apitar o jogo, ele não veio bem, ele não veio numa condição isenta. Quando ele escolhe para o lado que ele quer apitar mais, as faltas, quando ele escolhe os critérios de cartão ou de faltas, quando ele apita com medo do que o técnico adversário vai falar, e porque ele está preocupado em aparecer para a Rede Globo, porque está transmitindo o jogo em TV aberta para o Brasil inteiro, quando ele já tem o histórico que ele tem, esse senhor Ramon Abate Abel, ele comete eu tenho que mudar a palavra aqui para não falar o que eu penso, mas assim, ele destrói o jogo nesses critérios de arbitragem dele. E já não é de hoje. A gente falou aqui no pré-jogo, a gente lembrou dele aqui no São Paulo Atlético Mineiro, lá em Minas, na segunda rodada do Brasileirão, né? O que esse árbitro faz num jogo de hoje é absurdo, O pênalti que poderia ter dado uma oportunidade do São Paulo fazer 3-0 é criminoso, é claríssimo. E se ele não tivesse vendo a jogada, era obrigação do operador do VAR chamá-lo e falar, vem analisar aqui no vídeo. Assim como foi num lance lá no primeiro tempo ali do Gustavo Gomes, acho que foi no Enzo Dias talvez, que era para ser expulso. Então, quando um árbitro frouxo, bunda mole, vem apitar desse jeito, fazer uma arbitragem frouxa, bunda mole, permissiva, favorável a um dos lados e prejudicando totalmente o outro, você destrói completamente o espetáculo. Esse cara tinha que ser banido de passar na porta do estádio do Morumbi. Esse cara tinha que ser banido daqui. Esse cara não tem a menor condição de apitar um jogo grande. Primeiro eu vou falar da CBF, que tem que tomar uma atitude. Ela não pode deixar o seu principal produto ser estragado. Ontem a gente viu Grêmio e Red Bull Bragantino. O pênalti que é dado depois de análise do VAR é absurdo. Não tem a menor possibilidade disso ter condição de continuar acontecendo num campeonato de primeira linha do futebol brasileiro. Então, o senhor Samir Chaud, lá, que é o presidente da CBF, que tem algumas boas ideias, ele tem que tomar uma atitude para realmente resolver isso de uma vez por todas. Porque senão o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo essa chacota. Vai ser esse campeonato que fica manchado, porque todo mundo já sabe quem que vai ser favorecido sempre. Isso não é normal. Isso não tá correto, não tá certo. Agora, eu queria deixar aqui também registrado um protesto que muita gente esquece quando o São Paulo ganha e que só lembra na hora que o São Paulo perde. Mas eu falei isso aqui no pré-jogo, falei que a gente perdeu uma grande oportunidade de a gente protestar contra a gestão do São Paulo. E se o São Paulo hoje não tem um jogador para repor o Marcos Antônio, porque ele sai exaurido, exausto, esgotado do jogo, se o São Paulo tem zero de bastidor para permitir com que o senhor Ramon Abate Abel venha apitar um jogo aqui no Morumbi de novo, depois de tudo que ele fez, tudo que ele faz, se o São Paulo hoje não tem elenco para competir, para jogar de igual para igual contra outros clubes, essa culpa é toda, integralmente, da gestão Júlio Casares.
Então toda a gestão Júlio Casares, ela tem que ser cobrada em todos os jogos aqui no Morumbi pelo torcedor São Paulino. E você, torcedor São Paulino, que vai recepcionar o time do São Paulo nos jogos fora, quando o São Paulo vai jogar na sua cidade, não faça papel de bobo, indo tirar foto com quem é culpado por tudo isso, com quem é omisso, que vai, talvez, nem sei se vai fazer alguma coisa, os caras gostam de dar a nota oficial, né? Mas talvez emitam uma nota oficialzinha para dizer, ai, olha, não pode, hein? Olha, o Ramon Abate-Abel não pode apitar mais jogo nosso, que feio, né? Poxa, muito triste. Se alguém tem que ser criticado hoje, além do árbitro que faz uma palhaçada dessa aqui hoje, é a diretoria do São Paulo Futebol Clube. Então essa derrota, esse sentimento de vergonha, de injustiça, de raiva, de fúria, de tudo isso, de tristeza que o torcedor São Paulino tem hoje, ele tem que ir para ser protestado contra a gestão que faz de gato e sapato o torcedor, que vieram 34 mil pessoas hoje aqui, não mereciam passar por isso. Então o senhor Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, Rui Costa, Chapecó, Douglas Schwartzman, sei lá, eu vou esquecer o nome de alguém, Márcio, Carlo Magno, sei lá, todo mundo que eu posso lembrar aqui, vocês são culpados por isso, porque a gente não tem bastidor nenhum, zero. São Paulo é o bobo do rolê, é o trouxa do rolê. Ninguém tem medo de vir roubar o São Paulo dentro do Morumbi, porque vai ver se esse árbitro faz isso dentro do Maracanã lotado contra o Flamengo, se faz isso que ele fez hoje em Itaquera contra o Corinthians, se faz isso no Allianz Parque com o Palmeiras. Não faz, porque a gente aqui é o trouxa, o bobo do rolê, a freira no puteiro. E é isso que o São Paulo é hoje, graças à diretoria inerte, inútil, frouxa, covarde, omissa. E é isso. Então, eu sei que você vai ter sua crítica para Crespo, para as alterações, para o elenco, para o Rodriguinho, para a zaga, para todo mundo. Compreensível, totalmente. Mas eu queria muito que você também abrisse seus olhos para criticar contra quem é responsável por tudo isso daí. Por tudo isso. Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que se eu falar mais que isso aqui, eu vou falar besteira. Mas eu quero que você continue aqui na live. A gente vai passar o comando aqui para o Felipe e para a Vanessa, para eles continuarem, a gente acompanhar a zona mista, coletiva do Crespo, a gente acompanhar aí se vai ter alguma movimentação dessa diretoria que está mais preocupada com a eleição, a presidência do ano que vem, com voto, com lado político e o cacete a quatro, e que está deixando o time de lado para acontecer esse tipo de coisa que você viu hoje. Então, eu entendo totalmente, você vai ter suas críticas e elas são válidas para a equipe hoje, que não pode tomar uma virada dessa. Jogadores que não podem ser desatentos, que tem que ter força mental para não deixar isso acontecer de hoje, e o que aconteceu hoje aqui. Mas muito mais essa crítica para uma diretoria omissa que permite que um árbitro venha garfar a gente desse jeito aqui no estádio do Morumbi e que também é completamente responsável por esse time não ter a capacidade de ter um elenco que possa competir num campeonato de primeira linha.